Agora, nessa questão, eu acredito, doutor Alex, a Terra ela já está entrando nas dores da inversão do campo magnético. Então, muitas coisas já estão acontecendo nesse fato. Existe um fator que é assim, Deus sabe do que vai acontecer, já foi profetizado. Mas a gente sabe também que esses seres caídos, eles estão influenciando em tudo, principalmente em tecnologia. Eu estava vendo agora um vídeo, a China é, erguendo, né, o mini-sol, o sol artificial. Eles estão. A China, eu falo que a China é complicada, porque a China, tudo que é desgraça tem lá. Então, assim, eles estão fazendo de tudo. Então, está tendo vários tipos de alteração, e isso vai gerar um cataclisma num cenário mundial aí, em vários fatores: terremotos, vulcões, erupção, tsunamis, que está nas sete trombetas, está nas sete taças, que estão ali, são, na realidade, eu digo o seguinte: as sete taças é como se fosse a lupa divina, pegando de uma maneira maior, vendo, observando. João, ele está tendo revelações do que vai acontecer e está pautando dentro da linguagem daqueles dias. Então, as pessoas elas precisam discernir que o mundo, duas coisas que já foram sentenciadas, doutor Alex, e as pessoas não conseguem muitas vezes discernir: o planeta homem e o planeta Terra. Os dois já foram sentenciados. Essa carcaça, ela já é corrompida, ela já está corrompida geneticamente. A gente faz jejum, a gente busca, mas já existe já um nível de corrupção. Por isso que nós receberemos corpo glorificado. A Terra também está passando por dores, né? Já algumas dores já estão acontecendo, são pequenas contrações daquilo que está por vir. E também haverá, sim, Apocalipse 21, novos céus e uma nova terra. E esse cenário mundial daquilo que está acontecendo, existe um fator profético, mas a gente também sabe que existe um fator de manipulação também angelical, que parte do prisma que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Jaz não é gênero musical, é controle, é sistema desses seres caídos. A Terra ela foi arrendada para a raça Satã. Os selos, os sete selos, que eu falo que são viagens no tempo, eles estão ligados a isso, tá? A um arrendamento da Terra, na qual Jesus e Yeshua vai pegar isso de volta. Só que o cenário mundial hoje, ele está caminhando para o cataclismo. O senhor falou aí, descobrir um anjo, que tem um anjo aprisionado. Bom, quando eu falo que anjos são extraterrestres, tem pessoas que falam assim: pastor, você é louco. Eu falo assim: não é questão de ser loucos. Anjo não tem a nossa fisiologia, nós somos terráqueos, viemos do barro, somos mais 16 elementos químicos que contém na Terra, contém no nosso corpo. Os anjos têm elementos de gases, hidrogênio, hélio. E quando eu falo pessoa assim, como eu já falei em alguns podcasts, o Fábio pira, né? Que eu falo assim: gente, por que Deus não acaba com essa raça? Por que Deus não destrói esses seres de uma vez? Porque, na realidade, nós estamos ligados a tudo isso, até estamos ligados à Terra, estamos ligados a esses seres. Então, Deus está esperando o momento certo em que nós vamos ter uma transformação corporal, fisiológica, para ele poder fazer toda a mudança que vai ter que ser feita no planeta, na dimensão, para que possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem. Eu sempre falo o seguinte: por que Deus não matou Satã? Porque, quimicamente, estamos ligados. O senhor é sabedor, nós temos o Chomps, que né, na realidade, aí, 6 elementos base para a sobrevivência humana. Para mim, na minha concepção, os anjos têm 2 deles, hélio e hidrogênio. Hélio, meu Deus do céu, se a gente não tiver o sol e não tem vitamina D, principalmente D3, a gente já começa a padecer. Quantas pessoas hoje aí, achando que está com problemas, vai ver, fazer um exame, está com deficiência vitamínica de D3. Quer dizer,
o Sol já está tendo as suas anuâncias, está tendo essa problemática que está no Salmo 91 também. Está falando ali sobre a questão solar, do que vai acontecer. A peste do meio-dia. Como? A peste do meio-dia. A peste do meio-dia. O Sol, ele vai parar de vingar, não, é bíblico. Agora, por que Deus não... A gente vê hoje um cenário que o mundo foi profetizado, vai acontecer, e a gente está vendo isso a cada dia já acontecendo. E por que Deus não destrói? Porque Deus, doutor Alex, ele ama tanta humanidade que se ele destruir hélio, hidrogênio, que também, para mim, na minha concepção, está ligado aos seres caídos, ele destrói a humanidade. Então, Deus ele está esperando o momento certo, a hora certa. Deixa eu pegar esse gancho que a gente vai bugar todo mundo aí. Tu já foi... Eu falei, gente, que te arrumou um quarto zagueiro. Então, vocês fiquem ligados aí, porque ele gosta de jogar a bola mesmo para segurar o jogo. Olha o que você falou. Né? O que você está dizendo está dentro de um quadro atual. Isso é atual, tá? Ontem eu estava em São Paulo, num congresso, né, que é o maior da América Latina, na área de saúde mental em práticas integrativas. Né? O que nós tínhamos lá? Biofísica, bioquântica, plasma. Né? Eu fiz atendimento com uma técnica haitiana, que é a minha base de trabalho bioenergética. Né? Eu tenho formação na área de bioenergética, então eu faço desbloqueamento do corpo, tocando o campo informacional, alterando a frequência corporal a partir da entrada desse campo magnético, ok? E aí, né, botou lá, eu acho que teve umas 15, 20 pessoas, né, e a galera pirou o cabeção. Tá, pai, eu dando choque ali no corpo da galera, né? E desbloqueando os caras, desbloqueando. E detalhe, fazendo a leitura do que estava acontecendo no corpo dele, porque através da sensibilidade a gente sabia o que estava acontecendo no corpo. Né? Detalhe, os meus colegas, né, os pesquisadores, os caras doidos, porque eles fazem isso com equipamento. Imagina, os caras fazem isso com equipamento. Né? E o meu equipamento é a minha experiência, a minha sensibilidade, é a técnica do que eu trabalho com isso há 4 décadas. 4 décadas eu trabalho com isso. Então, você imagina, né? Eu cheguei, pá, botei e dizia, o cara ia na máquina, pá, o que eu estava dizendo era real. Eu trabalho com o pessoal do Watson D, pesquisa americana. Né? E aí, hoje, fato real, eu já devo ter mandado mais de 500 pessoas para o Watson, americano, ele mapeia o cérebro dos caras e confirma o meu diagnóstico. Então, eu digo o que tem, o Watson vai fazer a avaliação, aí vem um mapa cerebral dizendo que o ancião está certo. O cara fica maluco. Pá. E aí, ele começa a tratar e eu começo a tratar. O meu tratamento a nível global, dito pela equipe Watson, está acontecendo um milagre no Brasil, porque a galera está ficando curada numa velocidade que não deveria. Percebeu? Que não deveria. Então, o que nós estamos enfrentando, gente? Nós estamos enfrentando o culto da santa ignorância, que esse é o ponto alto nosso, católico, ortodoxo, né? E protestante, tradicional, pentecostal, neopentecostal, todo mundo cultua a santa ignorância, né? E aí todo o sistema de crença te leva a essa dificuldade que você pontuou da percepção real daquilo que hoje, né, a gente chama de espiritual, que a ciência está chamando de quântico. Quântico. É quântico, gente. Você fica maluco. É glândula pineal, e aí a ativação tem que ver o que os caras estão fazendo. Você tem uma ideia, o que eu tenho de xamã que me segue, tu fica maluco, tu não tem noção. Os caras ficam doidos. Quando o cara me conhece, começa a conversar comigo,
Porque a verdadeira ciência, gente, ela vem de Deus. O problema nosso foi esse, é esquecer que a verdadeira ciência vem de Deus. Você tem a luz e tem a treva. Deus criou as duas coisas. Quando a gente fala na tecnologia dos caídos, nós estamos falando de tecnologia do céu. Estamos falando de Platão, de reminiscência, de ter acesso a informações pré-existentes. Eclesiastes diz que não tem nada de novo debaixo do sol. Compreendeu? Agora, a pergunta em cima disso, né? Quando você fala em caído, só para a gente alinhar o conceito, né? Você está falando da turma do Lúcifer, você está falando da turma dos sentinelas, você está falando das duas turmas, porque existe, né, a revolução de Lúcifer e tem os sentinelas na parada ali também, que tocaram terror. Você está caído, você está trabalhando com os dois grupos, ok? De rebelados aí. Qual é o grupo que você potencializa para tudo isso que está acontecendo? Vamos lá. Na questão aí, para mim, existem, nesse contexto que o senhor está falando, existem duas classes. Os que se rebelaram, que é Satanás faz parte, e o de Gênesis 6, que são ali os sentinelas. Pessoal, a gente fala que os Anunnakis, essa classe. Então, seriam essas duas. Porém, essa classe de Gênesis 6, na minha concepção, estão aprisionados pela questão que fizeram a alteração do mundo, humanidade, manipulação genética. Quando a gente lê a Bíblia em Gênesis 6, que diz lá a corrupção do gênero, a gente podia conjecturar, vamos colocar assim, para não falar mudar ali, mas colocar a corrupção da genética humana. Houve ali uma mudança genética. A gente sabe, dentro do prisma aí de histórico, né, que eles falam que eles vieram também à procura de ouro. A maioria das pessoas não sabe que, na questão genética, o ouro ele é uma das coisas que faz a célula se abrir para mutação e hibridização. Então, de alguma forma, eles hibridizaram a humanidade, e eu tenho ensinado assim, doutor Alex, que esses seres de Gênesis 6, eu chamo eles de caídos, mas esses estão aprisionados. Mas tem a classe lá, né, de Rassatã, de Satanás, que está aí. Eles estão aí. Tem uma classe aprisionada, que está lá em Judas, Gênesis 6, Judas, que para mim é essa de Gênesis 6. Deus teve que aprisionar porque alteraram tudo. Deus teve que limitar a questão do tempo de vida da humanidade devido a essa manipulação genética, e que eu entendo e falo que a partir dali surgiram os quimerianos. São quimerianos, eu não sei como o senhor pensa nisso, mas que são aí os Néflins, essa raça toda, sereia, Tritão, Centauro. Que vão aparecer em Apocalipse de novo, né? Vai aparecer. Eles aparecem ali, né? O portal do abismo se abre. No momento do cavalo amarelo, que é verde, né? Aquele cavalo ali, a gente tem uma série de situações, e uma delas é as quimeras, que elas se voltam contra a humanidade, vão atacar a humanidade.